Ele passou uma fase no Corinthians assim, muito mal. Sim. E deu uma volta por cima incrível. Acho que a capacidade dele sair dos momentos ruins para os momentos bons é incrível isso. E isso faz dele um ídolo do Corinthians. Ele não pode ser o melhor jogador do Corinthians, como você falou, mas o carinho da torcida do Corinthians é espetacular. E um detalhezinho, né, Kleber? O jogador não tem consciência daquilo que ele representa para as pessoas. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Agora vamos acompanhar tudo que rolou nesse pós-jogo. Corinthians 1, Velo Clube 0, gol no finalzinho ali do Yuri Alberto, na raça, né? Uma boa jogada do Vitinho pela ponta esquerda, ele bateu direto, pegou todo mundo de surpresa, inclusive o goleirão, a bola bate na trave e volta no pé do artilheiro. O Yuri faz 1-0 pro Corinthians, garante 3 pontos importantíssimos que coloca o timão ali até então, né? Na próxima fase do Paulistão. Muitos elogios ao Yuri Alberto, que buscou o gol, entrou muito bem ali no segundo tempo, e ao Corinthians, que apesar das dificuldades conseguiu 3 pontos, que certamente são muito importantes. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo ver tudo quem pensa falou. O link lá do Esporte Record estará aqui na descrição e assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Mas ele pode conversar um pouquinho com a gente? Pode. Vai botar escuta? Não, escuta não. Olha aqui, está aqui, escuta, muito bom. Valeu, Olavo. Isso é vida de repórter. Obrigado, de toda maneira, obrigado ao Corinthians, que também liberou o Yuri para falar com a gente. E o Bruno Piscinato está de parabéns pelo trabalho, pela entrevista. O Yuri tem... E a primeira pergunta do repórter Yuri Alberto para a Lavínia foi: você me cornetou muito? Sim, porque ele é um cara cornetado e, ao mesmo tempo, acho que é adorado pela torcida. Talvez seja hoje o grande ídolo da torcida do Corinthians, independentemente de ser o melhor ou não ser o melhor jogador. Você não acha, Dudu? Eu acho assim que o Yuri, o jogo passado que a gente fez, né, Kleber? Ele erra um pênalti. Sim. E vai lá na sequência e faz um gol que pouca gente faz o gol. Ele passou uma fase no Corinthians assim, muito mal. Sim. E deu uma volta por cima incrível. Acho que a capacidade dele sair dos momentos ruins para os momentos bons é incrível isso. E isso faz dele um ídolo do Corinthians. Ele não pode ser o melhor jogador do Corinthians, como você falou, mas o carinho da torcida do Corinthians é espetacular. E um detalhezinho, né, Kleber? O jogador não tem consciência daquilo que ele representa para as pessoas. Cara, isso é importantíssimo. E essa de gerações diferentes, isso aí é um prêmio, é um troféu pro cara. A gente não tem noção, às vezes, né, Michel? Agora que a gente parou, a gente percebeu o quanto que a gente tinha que ter bom relacionamento, a gente tinha que ser bom profissional, a gente tinha que respeitar as pessoas, porque muita gente vê o jogador de futebol como um cara importante e um ídolo, né, Kleber? Isso é muito legal, e o Yuri tem isso. Estou me dando um recado aqui que o Marcelo Paz, que era presidente do Fortaleza, depois foi CEO do Fortaleza, é um dos líderes da Liga, né? Que agora a LFO agora chama FFU, né? Mudou o nome e é um executivo do Corinthians, foi contratado para a função que era do Fabinho Soldado, prometeu que se tiver jeito ele vai também conversar com um dos nossos repórteres, não sei se com o Bruno, com a Duda ou com o Bruno Logance. Mas, de toda maneira, pode ser que daqui a pouco tenha o Marcelo Paz. Tem bastante assunto com ele, né? Memphis, o Rony também que está na mira. Agora sim, um giro rápido. Ainda é justificável, Michel, como era no seu tempo, como era antes de você, como é agora. A gente vê jogos assim, tão sem uma imposição do time grande, só porque é começo de temporada? Olha, é que, na verdade, eles não tiveram muito tempo de preparação, né? Sem dúvida. O Corinthians terminou dia 21 de dezembro. Atrapalha um pouco, mas é que o futebol hoje ele deu uma nivelada, né, também. Tem muito isso. Mas eu acho que antigamente a gente via esses jogos assim, os times maiores, grandes, sempre se sobressaíam. Hoje a gente vê que eles enfrentam bastante dificuldade. Então você está dizendo para mim, com palavras mais delicadas, que o São Paulo, o Santos e o Palmeiras, ou tira o Palmeiras, vai, o São Paulo, o Santos e o Corinthians em São Paulo, não são tão melhores do que o Velo, o Novo Horizontino, o Mirassol? Tão melhores não, são melhores, mas assim, o São Paulo hoje, por exemplo, foi um que você citou, a gente viu um São Paulo jogando contra o Mirassol, jogando contra a própria Portuguesa, que acabou vencendo o Morumbi, e hoje eu vejo, e a gente se espanta, porque, não, eu não vejo, eu não me espanto mais. Mas os jogadores não são melhores? Cara, eu acho que os times estão se preparando bem. Por exemplo, esses times se prepararam um pouquinho mais que o próprio São Paulo, Corinthians e, enfim, os times grandes.
Mas, e quando você é bem treinado, você acaba, no começo de temporada, batendo de frente com esses times. Então, Dudu, você durante o jogo, você meio que botou na conta dos técnicos, dos times grandes, que com essa história de tempo de preparação, e acho que se eles estiverem te ouvindo agora, eles vão bater em você, eles vão reclamar de você. Porque eles vão dizer. Porque eles vão dizer que não tem tempo, que não tem esse, que não. E você está dizendo que os técnicos dos times grandes estão resolvendo jogar mais ou menos no mesmo esquema dos outros. Cara, assim, eu respeito muito aqui, vocês até brincam comigo porque eu falo do começo da temporada, que é difícil. Eu acho que isso... É que a gente não aguenta mais. Tá um mês que nós estamos com você. Fala aqui, os caras brigam, mas assim, Kleber, a gente vê isso acontecer no começo, no meio e no fim. Os times melhores, que tem jogadores... Eu acho que o São Paulo tem jogadores melhores, o Santos tem jogadores melhores, o Corinthians tem jogadores melhores que esses times que a gente está vendo no Campeonato Paulista. E não estão jogando melhor. E não estão jogando. E no meio da temporada vai jogar Sul-Americana contra time inferior, vai jogar Campeonato Brasileiro contra time inferior e o nível de jogo é o mesmo. O que eu falei é a ideia do jogo. Entendi. Você ser propositivo no jogo. E quem faz isso para mim no Brasil de uma forma intensa e ao longo da temporada é o Flamengo. Então, eu me arrisco a dizer que com os prós e contras, com as críticas, o Palmeiras também faz. Também, eu concordo. Eu acho que o Palmeiras Eu acho de querer ter a bola e de pressionar e de fazer. É claro Pode que cada ser um tem uma esquema diferente. São ideias diferentes, mas assim, eu acho que o Flamengo é o time que eu sei que eu vou ver jogar e que, independente da formação que tiver, e a cabeça do técnico também conta Agora, muito. Noni, fala uma coisa pra mim. Isso, tudo que eles falaram, isso é bom ou ruim pro futebol? Eu acho que... Ou é fruto do que acontece hoje no futebol? Eu discordo um pouco deles. É? Eu acho que tem muito de desculpa. Eu acho que o cara, quando joga num time grande, ou ele é técnico de um time grande, ele tem que assumir o que é ser técnico e jogador de um time grande. A postura, é o comportamento. Com 1 ou 10 dias de Com 1 ou pré-temporada? 10 dias, o cara que joga num time grande contra um time pequeno, ele vai ganhar ou perder. Ele vai ganhar muito mais. Só que ele tem que jogar e treinar como cara de time grande. Mas E qual a muitos não discordância fazem. nossa, então? Não, a discordância é assim, a desculpa não é só a falta de tempo para treinar. Porque já foi muito pior isso no futebol brasileiro. Já teve emendando temporada uma na outra e essa postura de time grande sempre existiu. E mesmo com jogadores que não são bons jogadores, ou jogadores de um nível do time grande, Kleber, eu acho que o cara, quando ele tem a responsabilidade, eles dois jogaram em time grande. E jogaram com caras e contra caras que não eram jogadores de time grande. Mas tem cara que chega no time grande, ele veste o espírito do jogador de time grande. Eu acho que isso falta em muita gente hoje. Mas tem a de coisa de técnico, rodar falta o espírito elenco de técnico também, né? de time grande. É que isso vira um padrão, né? Exato, tem a coisa de rodar o elenco também. Nenhum time está contando com força absoluta em todos os jogos. Até o Yuri falou, né? Agora para o jogo contra o Bahia e também para o jogo contra o Flamengo. Daqui a pouco a gente vai falar dos estaduais. Não, O Flamengo porque, assim, perdeu o hoje. que eu quero dizer, eu acho que é inegável o ritmo que o futebol passou a ser, como ele passou a ser jogado, o desgaste, a sequência, o choque, tudo é diferente. Tudo é diferente. Agora sim, a imposição, a dificuldade. Eu me lembro sempre assim de exemplos, o Paulo Roberto Falcão, que foi um jogador de futebol extraordinário. Aí você ia falar do campo ruim. Ele falou assim, campo ruim é o seguinte, se eu jogo melhor que ele, eu tenho que jogar melhor no campo ruim ou no campo bom. Eu não posso usar o campo ruim para dizer que eu não consigo jogar bem, pô. Porque, para mim, o campo é ruim e para ele é bom. Sim. Porque ele vai dar só bico na bola. Kleber, eu entendo tudo isso aí, cara. Eu acho que isso faz parte da nossa discussão. A gente está aqui para isso. E, assim, a gente tem que levar em consideração o campo, isso é fato, o clima, as viagens que a gente tem aqui e o calendário. Isso faz parte. Agora, a ideia do jogo do time grande, aí eu não abro mão. Então, a gente falou do carinho que o torcedor do Corinthians tem pelo Yuri Alberto. A gente está vendo aí os lances. Foi uma bela jogada do Vitinho. Difícil para o Carné. Difícil. Ela veio meio perto da trave, assim. Ele pega, bate, e aí o Yuri chega antes do zagueiro, e aí é o artilheiro. Eu acho que ele é, como eu disse, um dos caras hoje mais queridos pela torcida do Corinthians. Como é o Marcelinho, como é o Neto, como é o Sócrates, e como é esse senhor aqui, ó, que conseguiu, ao longo da carreira, ter o prazer de ser eleito por votação popular de jornalistas o melhor jogador da história do Corinthians e da história do Fluminense. Eu só esqueci o nome dele. Não é possível. Tá aí um pouco do que foi comentado. No final eles entrevistaram ali o Rivelino, né? Falaram um pouco da história dele com a camisa do Corinthians, bem legal, por sinal. E começaram também o programa ali falando com o Yuri Alberto. O Yuri deu uma entrevista bem interessante,
falou um pouco como foi, né, marcar esse gol, salvar o Corinthians de novo em mais uma vez. Ali o Yuri Alberto conseguindo marcar no finalzinho e garantindo 3 pontos para o Timão. Deixa o like, inscreva-se no canal, também comente, né, o que você achou desse jogo. Foi um jogo complicado, difícil, né, bem amarrado. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Obrigado a todos. Valeu!